Olá pessoal, cumprimento a todos, meu nome é Sanderli. O nosso grupo tratará hoje sobre direitos políticos, este é o nosso tema. A equipe é composta por José Sátiro, Leonardo Viana, por mim e Vanessa Borges, tá bom? Dando continuidade, passo a palavra para minha colega Vanessa Borges. Olá pessoal, meu nome é Vanessa e antes de nós entrarmos de fato aos direitos políticos na Constituição Federal, eu vou falar um pouco sobre os tratados internacionais que trazem em sua redação, que dispõem em sua redação sobre os direitos políticos. Um deles é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz uma universalização dos direitos políticos e os condiciona aos direitos humanos. Como a gente pode ver no artigo 21, que fala que todo homem tem o direito de tomar posse do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Assim, ele corporiza os direitos políticos nos direitos individuais. O 2, ele fala que todo homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. E no 3º, ele fala que a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. As diretrizes que foram citadas agora, elas buscam garantir o livre exercício dos direitos políticos, e elas são essenciais para o progresso de relações harmônicas entre as nações e os povos, pois assim a democracia ela legitima a estabilidade política. Sobre o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 1966, que só entrou em vigor em 1967, depois de ele obter as ratificações necessárias para que pudesse entrar em vigor, traz no seu artigo 25 que todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminações mencionadas no artigo 2º, e sem restrições infundadas, de a. participar da condução dos assuntos políticos diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, b. de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores, e c. de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Ele faz uma reafirmação dos direitos do cidadão em participar do governo e caracterizando como um direito humano. E também reafirma o mecanismo de participação do indivíduo na vida política. Os direitos políticos, eles não estão limitados à atuação do indivíduo no desenvolvimento da vontade do Estado, sendo a liberdade de pensamento uma das formas de contribuição para a construção de um contrato político. Já a Convenção sobre os Direitos Humanos, ou como é conhecido o Pacto de São José da Costa Rica, é outro tratado que abarca os direitos políticos. Ele foi instituído pelo OEA, a Organização dos Estados Americanos, em 1969. Essa organização é a que tutela os direitos humanos não de forma universal, mas sim de uma forma regional. Esse pacto ele tem ênfase em direitos sociais e políticos, sendo ele um dos mais importantes dos direitos humanos no plano regional. E em relação à proteção dos direitos humanos, ele consagra no seu artigo 23 os direitos políticos, onde ele fala aqui: todos os cidadãos devem gozar de direitos e oportunidades. A. De participar da condução de assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. B. De votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores. E C. De ter acesso às condições gerais de igualdade
as funções públicas de seu país. Bom, em relação a esses dois últimos pactos, tanto do São José da Costa Rica quanto os de direitos civis e políticos, eles trazem na redação dos seus artigos, eles são praticamente iguais, não sendo, tendo algumas diferenças, mas eles são praticamente idênticos. Mas isso não significa que um é uma réplica do outro. Isso significa que é uma demonstração que garante um sistema democrático de direito com a atuação do povo. Passo logo a palavra ao meu colega José Sátiro. Bem, para começar a minha parte, eu vou começar dizendo o que são os direitos políticos. Bem, os direitos políticos, eles são, na verdade, prerrogativas jurídico-constitucionais, ou seja, são verdadeiros direitos públicos subjetivos que traduzem o grau de participação do cidadão no cenário governamental do Estado. Esse grau de participação, ele confere ao cidadão o seu status de activitatis. Sendo assim, o que a gente pode dizer é que os direitos políticos são, na verdade, um reflexo do conjunto de normas que disciplinam os problemas eleitorais e prescrevem o modo de atuação da soberania popular. E como se classificam os direitos políticos? Do ponto de vista de participação no processo eleitoral, eles se dividem em dois: direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Bem, partindo agora para direitos políticos positivos, o que a gente pode dizer é que eles são um conjunto de normas jurídicas que asseguram a participação do cidadão no cenário eleitoral do Estado. Eles são direitos cívicos na medida em que garantem ao indivíduo participar, direto ou indiretamente, do processo eleitoral. Ele engloba os 3 pontos principais, que seria justamente o direito de sufrágio, que é tanto no seu polo ativo, que seria você votar em eleições, referendos, plebiscitos, como também no seu polo passivo, que é justamente você ser votado. Além disso, ele vai englobar sistemas eleitorais e o procedimento eleitoral. Continuarei nossa apresentação, depois da exposição de José Sátiro, falando um pouco sobre o direito de sufrágio, que é o direito público, subjetivo, democrático de votar e de ser votado. Ele é considerado o núcleo dos direitos políticos. Por meio do sufrágio, a soberania popular se evidencia. Portanto, ele é um instrumento que o cidadão dispõe para escolher os seus representantes e candidatar-se a cargos eletivos. O sufrágio tem espécies diferentes, tanto em amplitude quanto em igualdade. Em relação à amplitude, ele pode ser universal e restritivo. Universal, que é o direito de votar concedido a todos os cidadãos brasileiros, independente de raça, de sexo, religião, condição financeira, grau de escolaridade, etc. O artigo 14 da nossa Constituição Federal diz que no Brasil o voto é universal. Ainda quanto à amplitude, ele também pode ser restritivo, censitário ou restritivo capacitário. Sufrágio restritivo é aquele em que o direito de votar ou de ser votado é conferido apenas aos bem-sucedidos financeiramente ou aos detentores de capacidades especiais. O restritivo censitário se baseia na posse de bens móveis e imóveis, nos impostos pagos e no montante da renda. No Brasil, esse tipo de sufrágio, chamado restritivo censitário, vigorou durante a Constituição de 1824, na época do Brasil Império. Falando agora do sufrágio restritivo capacitário, ele se fundamenta em atributos intelectuais, ou seja, só vota
quem tem certo grau de instrução ou quem integra algum grupo prestigiado. Na Constituição de 1824, por exemplo, um dos requisitos para se candidatar, além do requisito financeiro, era professar a religião católica, que era a religião oficial do Império. O sufrágio capacitário vigorou até a emenda constitucional número 1 de 1969, que dizia em seu artigo 147, parágrafo 3º, não poderão alistar-se eleitores os analfabetos. Só que este entendimento foi superado pela emenda constitucional número 25 de 1985, que deu direito de voto ao analfabeto. Porém, essa emenda não lhe permitiu, contudo, disputar eleições, que é a capacidade eleitoral passiva. Se, em relação à amplitude, o sufrágio pode ser universal ou restritivo, quanto à igualdade, ele é classificado em igual e desigual. O sufrágio igual tem o mesmo peso entre todos os eleitores. O voto de homens e mulheres tem o mesmo valor. Eles também gozam de igualdade quando decidem receber votos, ou seja, quando disputam cargo eletivo. O artigo 14 da Constituição diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Então, quanto à igualdade, e é assim que funciona no Brasil. O sufrágio desigual, também chamado de inigualitário, é aquele em que o voto tem maior ou menor valor e impacto, dependendo de quem seja o indivíduo. Agora falaremos sobre as capacidades eleitorais, que se dividem entre capacidade ativa e capacidade passiva. A capacidade ativa se refere ao direito de votar em eleições, plebiscitos e referendos. O primeiro passo é efetuar o alistamento eleitoral. E o alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de 18 anos. O artigo 14 da Constituição, em seu parágrafo 1º, afirma que no Brasil o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Já a capacidade passiva se refere ao direito de ser votado, ou seja, e para ter o direito de ser votado é necessário preencher condições legais e constitucionais. Mas quais condições são essas? São as condições de elegibilidade. Elegibilidade é a possibilidade de o cidadão ser votado em pleitos eleitorais, observadas as condições exigidas para o gozo dessa capacidade eleitoral passiva. São condições de elegibilidade, conforme o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, diz: a nacionalidade brasileira. Apenas os que têm a nacionalidade brasileira e os portugueses equiparados podem concorrer a eleições. Porém, lembremos que certos cargos são privativos de brasileiros natos.
tais como os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, entre outros. Pois bem, continuando com as condições de elegibilidade, a segunda condição é que o cidadão tenha o pleno exercício dos direitos políticos. Não pode ser votado quem teve suspenso ou perdeu seus direitos políticos. Terceiro inciso, o alistamento eleitoral, ou seja, só pode concorrer em pleitos eleitorais quem apresentar seu título de eleitor. É preciso alistar-se, comprovando assim que é inscrito nos quadros da Justiça Eleitoral. Quarta condição, o domicílio eleitoral na circunscrição. O candidato deve encontrar-se domiciliado no lugar onde irá concorrer ao cargo eletivo. Busca-se, deste modo, a autenticidade da representação popular, pois os eleitores devem escolher os seus conterrâneos e não pessoas alheias às necessidades e os interesses e aspirações da comunidade. A quinta condição é a afiliação partidária. Ninguém pode candidatar-se a cargos eletivos sem partido político. A sexta dispõe sobre a idade mínima: 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, deputado federal, deputado estadual ou distrital e 18 anos para vereador. Começando pelo direito ao voto, o direito ao voto é instrumento do exercício do sufrágio. Nas democracias representativas, como na nossa, ele manifesta-se de três formas. A primeira é nas eleições, quando escolhemos nossos representantes. A segunda é nas consultas populares, quando é acionado os mecanismos de democracia semi-indireta, que é justamente o plebiscito e o referendo. E nas assembleias legislativas, quando os nossos representantes, no exercício de seus mandatos, aprovam leis cumprindo atos inerentes à sua capacidade eleitoral passiva da qual foram investidos. Partindo agora para a natureza do voto, podemos dizer que o voto é ao mesmo tempo um direito público subjetivo que decorre da soberania popular e um dever sociopolítico na medida em que os eleitores são obrigados a escolher o seu representante, ou melhor dizendo, o representante que será o seu governante. Emergem da Constituição da República as seguintes características do voto, né? Ele é direto, porque votamos direto no nosso representante, né? Não existe um intermediador, a gente não vota numa pessoa para nos representar na eleição, por exemplo, como é nos Estados Unidos, né? Que eles votam nos delegados para esses sim votarem no presidente. Não, aqui é direto. O voto é secreto, o voto a você pertence e só interessa a você. Você não é obrigado a dizer em quem votou. Além disso, o voto é pessoal. Ninguém pode otorgar procuração a outra pessoa para que essa vote por você, né? Não existe isso no Brasil e eu acredito que não deve existir em outros países, né? Além disso, ele é igual. Todo cidadão tem a mesma importância política, né? De peso 1, digamos assim, porque não existe isso no Brasil de o cara é tal coisa, ele é mais rico, ele tem o peso do voto dele é 2, não. Todo mundo tem um voto igual, vale a mesma coisa. Além disso, ele também é obrigatório
para maiores de 18 e menores de 70 e facultativo para maiores de 16 e menores de 18, analfabetos e maiores de 70. O voto também é livre, porque as pessoas podem escolher livremente entre os candidatos, a tabela de candidatos que tem lá, e votar no que quiser. E ele também é periódico, porque o exercício do sufrágio se baseia nisso, se baseia na temporalidade dos cargos eletivos, que após um certo período de tempo, no Brasil geralmente 4 anos, 8 anos, né? Eles acabam se extinguindo e convoca-se outra eleição. E por fim, o voto aqui no Brasil é eletrônico, porque aqui no Brasil a gente faz a votação por meio de urnas eletrônicas. Então essa aí é a última característica do voto. Passando para o próximo tópico, que a gente pode dizer aqui, querendo promover o princípio da participação coletiva e organizada, o texto de 1988 previu 3 formas de democracia semidireta. E qual era o objetivo? O objetivo era para propiciar um maior debate, uma maior participação das pessoas em assuntos de enorme enlaço. E são eles o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Merecem aqui exame particularizado o plebiscito e o referendo, que são verdadeiros exercícios do direito ao voto, coisa que a iniciativa popular não é. Começando a falar sobre a semelhança, e depois a gente vai falar sobre as diferenças, a semelhança é que ambos, tanto o plebiscito como o referendo, são formas de consulta popular sobre um determinado assunto, e frise tem que ser um assunto muito importante, de natureza constitucional, legislativa, administrativa. Já a diferença dos dois reside no momento da consulta. Enquanto o plebiscito é anterior, ou seja, primeiro tem-se a consulta para que as pessoas deliberem sobre aquilo que foi posto a apreciação, aprovem ou neguem, e após isso tem-se só então, né, tem-se a decisão política, né? Ou seja, o que a gente quer dizer aqui é que antes as pessoas opinam sobre aquilo para só então o governante tomar a decisão. E é necessário frisar também aqui que o governante fica condicionado ao que as pessoas decidiram sobre aquela matéria. Por outro lado, o referendo é o contrário. Enquanto o plebiscito é antes, o referendo vai ser depois. Ou seja, primeiro tem-se o ato administrativo ou legislativo, para depois convocar as pessoas para que elas retifiquem ou rejeitem aquilo que já foi feito, né? Por fim, o que vale dizer aqui a forma de convocação deles. Tanto o plebiscito como o referendo são convocados mediante decreto legislativo por proposta de, no mínimo, 1/3 dos membros de qualquer uma das casas. Além disso, é competência exclusiva do Congresso Nacional, segundo a Constituição, convocar plebiscito e autorizar referendo. Passando agora para falar sobre eleitorado, o que vem a ser o eleitorado? O eleitorado nada mais é do que um conjunto de eleitores que exercem o seu direito de sufrágio. Distribui-se das seguintes maneiras: zonas eleitorais, que são unidades territoriais que têm a titularidade de um juiz eleitoral; seções eleitorais, que organizam as pessoas para propiciar uma maior comodidade na hora de votar; e as circunscrições eleitorais, que distribuem os eleitores pelo território. Assim, nas eleições presidenciais, a circunscrição vai ser o país. Nas federais e estaduais, vai ser o estado. Nas distritais, o Distrito Federal, e nas municipais, o município. Olá, pessoal! Volto para falar rapidinho sobre sistemas eleitorais. Sistema eleitoral é o conjunto de técnicas aplicadas à eleição. Eleição, por sua vez,
é o procedimento técnico de escolha de pessoas para cargo eletivo. Nas democracias representativas, como a nossa, é o ato formal de decisão em que o povo legitima aqueles que devem representá-lo nos atos da vida governamental. E o sistema eleitoral pode ser majoritário, proporcional ou misto. Majoritário é o sistema eleitoral em que os candidatos que obtiverem a maioria absoluta ou relativa dos votos válidos representam o povo na circunscrição ou no distrito eleitoral. No Brasil, o sistema majoritário aplica-se por maioria absoluta para a eleição de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado, prefeito e vice-prefeito municipal, e por maioria relativa para a eleição de senadores da República e juízes de paz. O sistema proporcional é aquele que objetiva garantir a participação dos diversos partidos políticos no parlamento. Por isso, só é compatível com as circunscrições eleitorais amplas que buscam eleger inúmeros candidatos. Desse modo, aplica-se nas eleições para deputados federais, deputados estaduais e distritais e vereadores. E o sistema misto mescla o sistema majoritário com o proporcional, não adotando com exclusividade nenhum dos dois. O sistema misto não vigora no Brasil. E agora passo a palavra para o meu colega Leonardo Viana, que dará continuidade a esta apresentação, falando sobre direitos políticos negativos. Olá, tudo bom? Meu nome é Leonardo Viana. Eu vou dar continuidade à apresentação sobre direitos políticos e irei falar sobre os direitos políticos negativos. Os direitos políticos negativos estão atrelados ao conceito de inelegibilidade. A inelegibilidade consiste na ausência da capacidade eleitoral passiva, ou seja, impede a candidatura a mandatos eletivos. A Constituição Federal estabelece hipótese de inelegibilidade no artigo 14, parágrafos 4º e 7º, certo? Porém, essas hipóteses de inelegibilidade constitucionalmente previstas não são exaustivas, porque a Constituição expressamente permite que lei complementar venha a estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade. A doutrina ela divide as hipóteses de inelegibilidade em hipóteses absolutas e hipóteses relativas. As inelegibilidades absolutas elas impedem que o cidadão concorra em qualquer eleição a qualquer mandato eletivo. Quem são os cidadãos que estão enquadrados nessa inelegibilidade absoluta? Os analfabetos que, embora possam se alistar, ou seja, embora possam votar, eles não têm a capacidade eleitoral passiva, ou seja, eles não podem ser candidatos. Não sei se os senhores se lembram da polêmica com o candidato Tiririca, que disseram que ele era analfabeto, e aí, nesse caso, ele não poderia ter sido eleito. Porém, não foi provado isso e ele exerceu o mandato dele de deputado federal pelo estado de São Paulo normalmente. Acho que por 2 mandatos, inclusive. Quem também está enquadrado na inelegibilidade absoluta são os estrangeiros e os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. Os conscritos são os jovens, normalmente, que são obrigados a cumprir o serviço militar obrigatório, né, ali contar por volta de 18 anos. E aí, enquanto eles estão cumprindo seu serviço militar obrigatório, eles não podem ser candidatos, certo? As hipóteses de inelegibilidade absoluta, em virtude de sua natureza excepcionalíssima, somente podem ser expressamente estabelecidas pela Constituição Federal, sendo inconstitucionais qualquer lei tendente a ampliar esse rol, ok?
Já a inelegibilidade relativa não está relacionada à condição pessoal daquele que candidata-se, certo? Consiste, assim, em restrições impostas à elegibilidade para alguns cargos eletivos, em razão de situação especial em que se encontra o cidadão candidato no momento da eleição. E aí, quais são as hipóteses de inelegibilidade relativa? A gente vai começar a explicar pelos motivos funcionais, que está diretamente relacionado à reeleição, certo? E o que é que diz a Constituição? Em seu artigo 14, parágrafo 5º, diz que o presidente da República, os governadores de estados e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Assim, o legislador reformador, através da Emenda Constitucional 16 de 1997, passou a permitir a reeleição para um único período subsequente, vedando a reeleição para um terceiro mandato sucessivo. A Constituição, ela não proíbe que um cidadão seja prefeito de uma cidade por mais de 2 vezes, certo? O que a Constituição proíbe é que seja mais de 2 vezes consecutiva, ou seja, que tenha um terceiro mandato. Nessa situação, o candidato está automaticamente inelegível para o terceiro mandato a partir do momento que ele é reeleito para o segundo mandato sucessivo. Então, terá que aguardar um período eleitoral. Vamos supor que ele seja prefeito por 2 mandatos seguidos. Ele não poderá exercer o terceiro seguido, mas ele poderá esperar esses 4 anos e na próxima eleição ele se candidatar novamente, ok? E aí, dentro desse rol da inelegibilidade relativa por motivos funcionais, existe aspecto específico para o chefe do Poder Executivo, na verdade, né? Então, assim, existe a regra de que o vice ele poderá ser reeleito junto com a chapa. Ele poderá, os vice, prefeito, governadores, presidente, eles poderão também candidatar-se a chefe do poder, mesmo que ele tenha sido reeleito como vice, ele poderá se candidatar ao cargo de titular, a ser prefeito. E se, durante o período em que ele foi vice, em algum momento ele assumiu definitivamente a prefeitura, no caso do prefeito, ele poderá se candidatar mais um período sendo titular, apenas um, ok? E aí também tem as vedações às malandragens, que seria, no caso, o prefeito hoje, prefeito titular da cidade, ele renuncia, faltando ali 6 meses para terminar o mandato dele. Só que na eleição de prefeito, ele renunciou faltando 6 meses. Na eleição subsequente, ele vai se candidatar de novo a prefeito. Não pode, porque aí se caracterizaria um terceiro mandato. Da mesma forma, ele não vai poder ser candidato como vice na próxima chapa, para o período subsequente, que seria, no caso, o terceiro. Por quê? Se a chapa dele ganhar, ele, obviamente, vai estar ali como vice. É só o titular, ou seja, o prefeito que foi eleito com ele, renunciar ao cargo e ele voltará a ser prefeito pelo terceiro mandato seguido. Também não pode. Outra hipótese de inelegibilidade relativa se fala de acordo pelo casamento, pelo parentesco, o grau de parentesco, que são as hipóteses de inelegibilidade reflexa. É um tipo de inelegibilidade relativa, é a denominada de inelegibilidade reflexa quando os parentes do titular, do prefeito, tentam ser candidatos na mesma jurisdição. O que diz o parágrafo 4º, o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Diz assim: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos afim até o 2º grau, ou por adoção do presidente, do governador do estado e do Distrito Federal, do prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que esse dispositivo nos traz? Que a esposa, o irmão e os filhos adotados
certo? Não podem ser candidatos, os filhos e os filhos adotados não podem ser candidatos a nenhum cargo eletivo na jurisdição do titular do Poder Executivo, ou seja, o presidente, seus filhos não podem ser candidatos a nenhum cargo eletivo no país, o governador, seus parentes não podem ser candidatos a nenhum cargo eletivo no estado, e o prefeito, a mesma coisa na prefeitura. Seus parentes não podem ser candidatos a vereadores, por exemplo. A exceção a esse dispositivo é quando esses parentes já exercem algum tipo de mandato e aí eles se candidatam à reeleição para esse mesmo cargo. Aí eles estão autorizados. Certo? Ficou claro? A próxima hipótese que a gente vai tratar sobre de inelegibilidade relativa trata da condição do militar. O militar, ele pode se candidatar, porém, para ser candidato, a lei exige que estejamos filiados a algum partido político. E o militar, enquanto na ativa, não pode ter filiação partidária. Então, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: o TCE entende que a filiação partidária será suprida pelo registro da candidatura do militar apresentada pelo partido político e autorizada pelo candidato. Ou seja, ele não é filiado ao partido, mas a sua candidatura foi apresentada, seu registro de candidatura foi apresentado por um partido. E aí, partindo da hipótese que esse militar foi eleito, se esse militar contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. E se contar mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, ele, no ato da diplomação, ele terá que ir para a inatividade. Certo? E aí a gente vem para a última hipótese de inelegibilidade reflexa, que são as previsões de lei complementar. A Constituição Federal deixa expresso que as hipóteses de inelegibilidade relativa previstas no texto constitucional não são exaustivas, podendo ser criadas outras, desde que por meio de lei complementar nacional, editada pelo Congresso Nacional. E aí, com esse fundamento, já foram criadas a Lei Complementar 64, de 1990, e a Lei Complementar 135, de 2010. A Lei Complementar 135, de 2010, ela trata da Lei da Ficha Limpa. E o que traz de novo a Lei da Ficha Limpa? Ela traz 5 novas hipóteses de inelegibilidade, quais sejam a condenação judicial proferida por órgão colegiado, a rejeição de contas relativa ao exercício do cargo ou função pública, a perda do cargo eletivo ou provimento efetivo, a renúncia a cargo político eletivo quando aberto o processo de cassação e a exclusão do exercício de profissão regulamentada. Ou seja, essas 5 novas hipóteses podem ensejar na inelegibilidade do cidadão. E quais são essas hipóteses efetiva de inelegibilidade? Seria a privação dos direitos políticos, que seria a perda ou a suspensão dos seus direitos políticos. A cassação dos direitos políticos ela é vedada pela Constituição Federal. Não existe cassação de direitos políticos. Ou é perda ou é suspensão. O artigo 15 da Constituição Federal diz assim: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4. Aí, os doutrinadores eles não são unânimes em dizer quais são exatamente as causas de perda e suspensão, mas a grande maioria dos doutrinadores, como Alexandre de Moraes e Boulos, botam no rol, principalmente de perdas dos direitos políticos, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado e a recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos em prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Todas as outras hipóteses estariam no caso de suspensão. E como readquirir os direitos políticos? Cessado ou resolvido todos os problemas que fizeram com que o cidadão tivesse seus direitos políticos perdidos ou suspensos, ele pode entrar com um pedido no TSE pedindo para reaver seus direitos políticos.
Outro ponto importante de a gente comentar sobre direitos políticos se trata da anterioridade eleitoral, o princípio da anterioridade eleitoral. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer lei que mexa no processo eleitoral, ela precisa ser promulgada até um ano antes das eleições, certo? Se essa lei de alteração do processo eleitoral, o intervalo for menor do que um ano, essa alteração só valerá para a eleição subsequente, certo? E, por fim, a impugnação do mandato eletivo. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contado da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Isso serve tanto para impugnar a candidatura única de um dos candidatos, quanto da chapa eleitoral como um todo. Muito obrigado, espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida a gente tenta esclarecer na medida do possível. Obrigado.